Quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22. Hoje é noite de Santa Ceia e nós vamos iniciar essa mensagem de hoje falando sobre isso. Para a gente entender aonde nós vamos chegar, onde que está a nossa mensagem de hoje. Aqui, nesse momento aqui, Jesus então reuniu os discípulos e mandou que eles procurassem um lugar e preparassem o lugar para que eles tomassem a ceia junto. Foi a última ceia. Jesus, ele estava querendo muito ceiar junto com os discípulos. Então eles foram, fizeram como Jesus falou, acharam o lugar, prepararam o lugar para tomar a ceia ali. E depois que eles tomaram a ceia, então começou a ter uma discussão entre eles ali de quem que era o maior no reino de Deus ali. Então aqui no versículo 31 do capítulo 22, eu vou começar a leitura. Eles começaram a discutir entre eles quem que era o maior, né? Então chegou um determinado momento que Jesus virou para o Pedro agora e advertiu o Pedro. Ele disse assim para o Pedro, ó. Disse também a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então o Pedro, ele falou assim agora no versículo 33, ó. E lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha o que o Pedro falou para Jesus aqui. Jesus, já sabendo, né, de antemão, tudo o que aconteceria com ele, ele fez o quê? Advertiu Pedro. Ele disse, ó, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Então, Satanás pediu autorização para Jesus para se andar os discípulos, todos. Mas o que Jesus fez? Mas eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então, em seguida, né, como eu já fiz a leitura, o Pedro estava todo cheio de confiança. Ele falou, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a prisão e a morte. Mas Jesus já sabia que não ia ser assim, né? Então, assim como Jesus sabia a condição espiritual de Pedro aqui, advertiu ele antes que ele falasse, Jesus sabe da minha condição e sabe da sua condição espiritual. Amém? Então, assim como ele falou, ó, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tem muita gente hoje no nosso meio que a fé está desfalecendo. Por quê? Por causa das coisas que vem acontecendo. Às vezes acontecem coisas na minha vida, na sua vida, que faz a gente fraquejar na fé, faz a gente enfraquecer na fé. Por isso a necessidade da gente buscar Deus todo dia, da gente ler a Bíblia todo dia, a gente buscar comunhão com Deus todo dia. Para que isso não aconteça, para que a nossa fé não desfaleça. Às vezes a gente, quando conversa com alguém, a gente fala, não, mas eu estou bem, eu estou na fé, mas lá no fundo do coração a gente está destruído. Então, olha só a mensagem que Deus trouxe hoje. Ele falou assim, Jesus falou, né, para o Simão, ó, eu roguei por ti. Satanás pediu para se andar todos, mas o que Jesus fez? Rogou por ele especificamente, porque Jesus conhecia a condição de cada um, assim como ele conhece a condição de todos nós. Ele olha para a minha condição, ele olha para a sua condição, ele sabe como que a gente está, espiritualmente falando. Então aqui, ó, ele rogou simplesmente pelo Pedro, pelo Simão. Satanás pediu para se andar todos, mas ó, ele foi específico, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aí ele disse assim, ó, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então aqui, nós sabemos que após a última ceia, algum tempo depois ali, Jesus foi preso, né? Ele foi, tomou lá todos os açoites, tudo que aconteceu com ele que a gente sabe, né? Então aqui, e depois ele foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou, né? Nós conhecemos tudo isso daí. Mas aqui então já fazia um bom tempo que Pedro estava caminhando com ele, estava andando com ele. E pela palavra de Jesus aqui, ó, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então ele estava ali, seguindo a Jesus, aprendendo, todo cheio de si, todo cheio de confiança, mas não tinha se convertido ainda. O próprio Jesus lançou isso no rosto dele, ó. E tu, falando para ele, olhando no olho dele assim, ó, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então, aquele que estava próximo, que Jesus levava junto com ele, ia lá no monte, ia para lá e para cá, estava sempre junto. E não tinha se convertido ainda. Estava prestes a presenciar ali tudo o que aconteceu com Jesus e não tinha se convertido.
Então, Jesus rogou por ele, para que a fé dele não morresse. Eu não estou aqui insinuando que ninguém ainda que não se converteu, mas eu estou falando aqui, ó, Deus trouxe ao meu coração, que talvez a nossa fé ou a fé de alguém aqui está desfalecendo, está morrendo. Por quê? Por causa das coisas que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Amém? Talvez a gente não tenha ainda a ciência da grandeza do Deus que a gente serve. Então a gente fica querendo resolver as coisas do nosso jeito e com o passar dos dias, a nossa fé vai retrocedendo, ela vai encolhendo, é que nem uma chama que vai acabando ali o combustível, ela vai se apagando. Então, Deus te trouxe aqui nessa noite, Ele está te advertindo. Se você está se sentindo dessa forma, tem que colocar combustível nessa chama, tem que fazer essa chama se acender novamente. Amém? Aí vamos continuar aqui, ó. Então vou ler de novo. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Aí em seguida, o que Jesus fez? Foi com os discípulos lá para o Getsemane, né? Quando eles saíram dali da ceia, ele falou isso daí para o Pedro, aí eles saíram dali e se dirigiram ao Getsemane. No versículo 39 agora, ó. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Então, olha só, Deus enviou um anjo do céu para confortar Jesus. Por quê? Ele clamou a Deus ali, ao Pai, para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Tudo o que iria acontecer com ele. Ele ia ser preso, ele ia ser açoitado, iam bater nele, iam cuspir, ia colocar coroa de espinhos na cabeça dele, ele ia ser pregado na cruz. Ele sabia de tudo isso. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Então ele clamou a Deus para que, se fosse possível, passasse dele esse cálice. Mas o que Deus fez? Deus enviou um anjo do céu para o confortar. Ou seja, Deus falou assim: ó, é para isso que eu te enviei para a terra e é por isso que você vai passar. Mas eu sou com você, eu estou contigo. Então ele enviou um anjo do céu para confortar Jesus. Ó, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Que agonia que Jesus estava, hein? Foi posto em agonia, ele sabendo tudo o que ia acontecer com ele. Chegou ao ponto de agonia ser tão grande no coração dele, que ele orava mais intensamente. E o que aconteceu? O suor dele se tornou grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eu acredito que nenhum ser humano da face da terra tenha passado uma agonia tão grande assim. Ele chegou ao ponto de suar sangue. E ele passou por tudo isso, por mim e por você, e por todas as pessoas desse mundo que recebem ele como suficiente salvador da sua vida. Agora, quando eu faço essa profissão de fé, Jesus, eu te aceito como o único suficiente salvador da minha vida, eu estou colocando a minha vida nas mãos dele, correto? Para ele cuidar. Então ele vai me ensinando, ele vai me mostrando como que eu devo proceder, como que eu devo seguir, o caminho que eu devo seguir. Ele vai me mostrando, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que seguir esse caminho, né? Então, não importa o que esteja acontecendo na minha vida, na sua vida. Não importa. Ele tem o controle de tudo. O dia que você colocou a sua vida nas mãos dele, ele tomou o controle de tudo na sua vida. Então, descansa o seu coração. Seja qual for a situação que esteja acontecendo, seja qual for a agonia que você está passando, descansa, aquieta o seu coração, que ele tem o controle de tudo isso. Amém? Ele está no controle. Tudo tem dia e hora para acontecer. Olha só, vamos continuar aqui. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, os discípulos
ainda não tinham a dimensão do que eles iam presenciar. Eles chegaram ali, eles estavam com aquela tristeza, Jesus tinha conversado com ele e eles estavam o quê? Dormindo. Eles não conseguiram orar junto com Jesus ali. Jesus foi adiante, eles estavam ali, era para eles fazer o quê? Orar junto com Jesus. Mas eles dormiram. Talvez, quando acontece algo na nossa vida, é isso que a gente faz. A gente acaba dormindo. O sono vai enfraquecendo na fé, vai dormindo esse sono espiritual aí. E qual que é o costume nosso? A gente dorme na hora de orar e na hora de agir a gente vai pensar em orar depois. Assim é o ser humano, assim é o cristão. Na hora que a gente tem que orar, a gente dorme. Dorme no ponto, né? Dorme na situação ali. Quando a gente tem que agir, no momento que a gente era para estar orando, Deus ia nos dar a estratégia que nós tínhamos que ter na mão ali, saber para poder agir. No momento da gente orar, de receber a estratégia de Deus, a gente dorme, esse sono espiritual aí. De repente, a gente acorda no susto ali e é hora de agir. E aí a gente não tem estratégia. Aí então, na hora de agir, a gente vai orar. A gente tá, na maioria das vezes, a gente age assim. Por isso que eu sempre falo, ó, tem coisas que Deus fala que já aconteceu. E tem coisas que Deus fala porque ainda está para acontecer. Então ele já está falando, ele já está dando a estratégia, mas a gente está dormindo. A gente deixa as coisas como tá para ver como fica, né? Que é assim que o ser humano age. Aí no momento de agir, aí a gente vai botar o joelho no chão e vai orar. Aí ele fala assim, agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Então, cuidado, presta muita atenção se você não está agindo dessa forma. E por isso que as coisas não estão acontecendo. Porque agora é o momento de agir, não é o momento de orar. Amém? É o momento de agir. Talvez a estratégia Deus já te deu. Mas por causa desse esfriamento na fé, desse afastamento, talvez você nem lembra mais da estratégia. E agora você está orando de novo. Agora não é a hora de orar, agora é a hora de agir. Amém? Vamos agora lá para o versículo 54. Capítulo 22 mesmo, versículo 54. Aqui que está a nossa mensagem principal aqui, ó. Depois de todo esse acontecimento, então, de repente, o que aconteceu? Chegou lá no Getsemane, uma multidão, tinha os guardas ali, tinha uma multidão, todos armados com pau, com porrete, né, com facas, com espada. Para quê? Para prender Jesus. Quem que era o líder? Quem que estava na frente? O Judas. Aí ele chegou, beijou Jesus no rosto, que ele já tinha combinado com os soldados, aquele a quem eu beijar é ele, então aí vocês prendam. Então, o que aconteceu então, ó, no 54? Então, prendendo, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E olha o Pedro, e Pedro seguia-o de longe. Vou ler de novo, ó. E Pedro seguia-o de longe. Por quê? Nós não ouvimos agora há pouco, eu não fiz a leitura lá. O que Jesus falou para ele? Pedro, Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, por você, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. O que o Pedro fez agora? Na hora que Jesus foi preso, todos os discípulos que estavam com ele lá, ó, sumiu todo mundo. Jesus foi preso, todo mundo sumiu, todo mundo correu, e eles foram se reunir numa casa lá. E o que o Pedro fez? O Pedro começou a seguir de longe. Então, levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, prenderam ele ali, né, até amanhecer o dia, e o Pedro estava olhando de longe. Ele não fugiu, mas também não ficou junto. Ou seja, ele estava em cima do muro. Tem muita gente hoje, por causa dessa situação, por causa do esfriamento, do afastamento, está fazendo assim, ó, como o Pedro. Está seguindo Jesus de longe. Como eu falei, dorme na hora que é para orar e na hora que é para agir, então vai orar. Aí não sabe o que fazer. O que o Pedro fez? Ele não sabia o que fazer, ele não sabia se ele ia junto com os discípulos, ele não sabia se ele ficava junto com Jesus, mas e o medo? Por que ele fez isso? Por medo do que podia acontecer com ele. Ó, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Isso foi até amanhecer o dia. Jesus estava lá preso, tinha uma multidão ali, estava frio, o que eles fizeram? Vamos acender uma fogueira aqui. Aí sentou todo mundo em volta, ali o Pedro foi sentar junto com o povo. Assentou no meio do povo ali. Era o povo dele? Era o lugar dele? Não. Ele não falou para Jesus, estou pronto para ir com o Senhor até a prisão e a morte. O que ele fez?
seguia de longe, estava vendo o que acontecia de longe, por medo, né? Por insegurança. E agora acenderam o fogo ali no meio do pátio para se aquecer. Estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Então ele estava, qual que é a diferença que ele estava fazendo? Nenhuma. Estava sentado no meio do povo ali. Estava fazendo, vamos dizer assim, ele estava fazendo a mesma coisa que o povo do mundo ali fazia. Aquelas pessoas que estavam ali condenando Jesus, que queriam ver o circo pegar fogo, como se diz, né? Aonde ele foi? Ele foi se sentar no meio. Foi se misturar na multidão ali. Estava passando desapercebido. De vez em quando passava alguém aqui que conhecia, mas estava passando desapercebido. No 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Então, a mulher passou ali, bateu o olho no Pedro, aquele lá estava com ele, Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo, outro disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Agora esse aqui, frisou aqui, também é galileu, por quê? Porque eles tinham um sotaque, um modo diferente de falar. Então, pelas palavras do Pedro, esse aqui reconheceu, ele é galileu também. Por causa do jeito de falar. Também é um deles. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Então o Pedro, ele estava... Vou dar uma paradinha aqui, para a gente falar mais um pouco dessa situação. Primeiro, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele fala assim que nós temos que ser firmes e constantes. Aí ele continua assim, sempre atuantes na obra do Senhor. Eu já falei várias vezes, sempre falo isso. A obra de Deus hoje somos nós que fazemos. Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer. Jesus já pagou o preço que eu tinha que pagar, que você tinha que pagar. A parte dele ele fez. Então, se nós não fizermos a obra de Deus, ela não vai ser feita. Que obra que é essa? Eu que tenho que amar o meu próximo, eu tenho que ajudar o meu próximo, eu tenho que fazer tudo aquilo que Jesus ensinou pra gente. Correto? Eu, você. Se a gente não fizer, Deus não vai fazer, ele já fez a parte dele. Então nós temos que ser firmes e constantes. Justamente o que Pedro não era. O que o Pedro estava fazendo? Ele estava vivendo extremos. Exatamente o que nós não podemos fazer. A Bíblia ela tem exemplos para a gente seguir, a gente estuda um exemplo de uma pessoa, não, é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer igual a fulano. E outros exemplos que é para a gente ver e falar assim, isso eu não devo jamais fazer. O Pedro, ele era extremos, uma hora ele estava bem, outra hora ele estava lá no gás, outra hora ele estava mal, Agora aqui, primeiro ele falou para Jesus: eu estou pronto para que o Senhor até a prisão e a morte. Agora ele já estava seguindo Jesus de longe, já estava misturado no meio do povo ali, querendo passar desapercebido. Ou seja, fazendo o que o povo estava fazendo ali. Ele estava fazendo igual. E a diferença que ele tinha que mostrar? E a diferença que eu tenho que mostrar? E a diferença que você tem que mostrar? Então, isso é o exemplo que nós temos que prestar atenção. Que extremo que ele vivia? Como que ele fez? Ele, aqui, seguia Jesus de longe. Quando tudo está bem, a gente relaxa, a gente descansa. Agora tudo está bem. Então, talvez a gente fale assim, hoje eu até nem vou no culto, nem vou buscar a palavra. Está tudo bem, está tudo dando certo, nem vou. Aí quando a coisa aperta, quando tudo está dando errado, aí não, eu preciso buscar a palavra. Eu preciso ir, se não tem culto aqui eu vou ali, mas eu tenho que buscar a palavra. Isso é viver nos extremos. Quando tudo está bem, quando tudo está mal. E nesse meio aí? E nesse meio termo? A gente não pode relaxar, a gente não pode descansar. Quando as coisas estão bem, Satanás está preparando alguma coisa. Então a gente tem que ser constante, não viver nos extremos como Pedro fazia. Amém? Nós temos que ser constantes. Outra coisa, agora no versículo 62, então Jesus, ele lembrou do que Jesus falou, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E o 62, para encerrar, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente.
Ou seja, ele viu que ele estava longe, mesmo estando perto. Jesus estava logo ali, alcançou ele no olhar, assim, ó. Jesus olhou para ele e fixou o olhar nele, ele entendeu o que Jesus estava querendo dizer só com o olhar. Então ele estava perto e ao mesmo tempo longe. Então ele entendeu ali, ó. Só que o que ele fez? Chorou amargamente. O que é esse chorar amargamente? Aquele choro de arrependimento, agora que ele acordou, o que eu estou fazendo? E por que ele negou Jesus? Primeiro, fraqueza espiritual. Segundo, medo. O medo é uma porta aberta para Satanás. Eu falo, já falei sobre isso, falo sempre. Quando a gente sente medo, a gente está fraco na fé. É ausência de fé. Quem tem fé não tem medo de nada. Agora, se eu tenho medo de alguma coisa, é porque eu não estou tendo fé. A minha fé já desfaleceu. Assim como Jesus estava tratando com ele aqui, ó. Simão, Satanás os pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça. Então aqui, ó, a fé dele desfaleceu ao ponto dele se misturar no meio do povo, né? Dele não agir como ele deveria de agir. A fé dele desfaleceu e agora ele viu o que ele tinha feito, acordou, né? Agora ele acordou e chorou amargamente. Para ele já era tarde. No coração dele ele sentia que era tarde. Tanto que quando Jesus encontrou eles na praia, lá Jesus estava lá com o peixe assadinho, que eles estavam pescando e não pegava nada. Quando eles vieram ali para comer o peixe que Jesus assou, Jesus frisou bem no final ali. Chamou Pedro, Simão, tu me amas? Amas-me mais do que os outros? Ele estava, pelo que ele fez aqui, ele estava se sentindo agora indigno de servir, de andar com Jesus, de servir a Deus. Tanto que Jesus chamou e frisou bem com ele ali. Quando ele chamou os discípulos, ele chama também Pedro. Ele estava querendo ficar para trás, ele estava desanimado. Assim como eu e você, às vezes, temos um desânimo no nosso dia a dia. As coisas que acontecem, as circunstâncias que acontecem, que o diabo se levanta aí no seu dia a dia contra a sua pessoa, contra os seus familiares, de repente, o que ele quer? Ele quer matar a sua fé. O intuito dele é roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua fé, quer matar a sua fé, roubar aquilo que Deus já fez na sua vida. Por isso tem que ser firme e constante. A gente não pode ser que nem o Pedro, viver no extremo. Uma hora está bem, outra hora está mal, outra hora está bem, outra hora está mal. A gente tem que ser constante, pegar uma linha ali, ó, e seguir constante. Amém? Buscar Deus, buscar comunhão com Deus diariamente, todos os dias. Amém? Não deixar para buscar a presença de Deus só no domingo. Não, eu tenho que ter um meu momento com Deus todo dia. Assim como eu almoço, tomo café, janto todo dia, eu tenho que falar com Deus todo dia. Senão, a hora que eu mais precisar, talvez eu não encontre Ele ali. Amém? Então, Ele tem as estratégias que a gente precisa para a gente bater de frente com Satanás. Mas a gente não pode agir dessa forma, como eu frisei aqui. Às vezes a gente dorme na hora de orar e depois, quando é hora de agir, que a gente vai orar. E aí o diabo dá risada da gente. Então cuidado. Eu não sei de que forma que Deus tratou com você aí, mas Deus falou profundamente no meu coração a respeito disso aqui, ó. De às vezes a gente se afastar de Deus sem perceber. O Pedro estava seguindo Jesus de longe aqui, ó. De tão próximo que ele estava, agora ele estava seguindo Jesus de longe. Ele tão, assim, ó, estava perto ao ponto de um trocar olhar com o outro, mas estava longe dele. Estava onde? Se misturando no meio do povo, ali fazendo as coisas que o povo fazia, achando que era normal. E negou Jesus 3 vezes. As 3 vezes que foi citado, eu não conheço, mulher, não sou, eu nunca ouvi, não sei quem é. Talvez a gente acabe agindo como Pedro, às vezes não com a boca, às vezes a gente não fala como ele falou, mas a gente faz isso, nega ele com as nossas atitudes. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Às vezes a gente nega Jesus no nosso dia a dia aí com as nossas atitudes. É coisa muito séria isso. Fraqueza espiritual e medo. Pedro estava fraco espiritualmente. Então a gente tem que se fortalecer. Amém? Tem que buscar a Deus, tem que buscar a palavra diariamente. A gente não pode se esfriar, não pode se afastar. Amém? Quando a gente menos espera, a gente está no meio dos outros fazendo as coisas que o povo do mundo faz sem perceber.
Tem que tomar cuidado com isso. Amém? Os irmãos entenderam? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos por estar sempre, meu Deus, nos alertando, abrindo nossos olhos, Senhor. E às vezes, meu Deus, até chamando a nossa atenção de uma forma um pouco mais dura. Mas é porque o Senhor nos ama. A tua palavra diz que o Senhor repreende o filho que ama. Então, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue, meu Deus, falando com cada um de nós. Tem algo, meu Deus, que o Senhor quer abrir em particular para cada um aqui, que o Senhor não vai colocar na minha boca nem na boca de ninguém, porque o Senhor espera que essa pessoa vá lá, coloque o joelho no chão e busque a tua presença, a tua palavra, a sua intimidade, Senhor, com ela. Meu Deus, então, em nome de Jesus, ainda nessa noite, antes desse meu irmão, dessa minha irmã, buscar, Senhor, o repouso do sono, fala com ele, fala com ela, Senhor, em nome de Jesus, para que ele tenha, meu Deus, a estratégia necessária para bater de frente, meu Deus, com o diabo toda vez que ele se levantar, e para que a gente não venha agir como Pedro. Senhor, nós vimos aqui que ele se misturou no meio do povo. Quando ele menos esperava, antes do dia amanhecer, ele já estava fazendo as coisas que o povo do mundo fazia. Então, ali ele não estava mostrando a diferença, assim como às vezes com as nossas atitudes, a gente acaba não mostrando a diferença. Senhor, então, em nome de Jesus, vem nos dar condição, vem nos fortalecer, vem nos guiar, vem nos dirigir para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.